Olá, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Olá, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Gente boa, mais uma vez estou aqui na casa do meu amigo Diego. E sempre quando eu estou junto com o Diego, dá vontade de falar sobre genealogia, né? É um tema que nos aproxima, é um tema que eu gosto bastante. Tenho estado muito ocupado fazendo pesquisas genealógicas, assim como o Diego também. Talvez por isso esteja faltando vídeos aí para vocês. Então, hoje eu queria falar de um tema que durante muito tempo foi um mistério para mim. E que Diego, mais uma vez Diego, há uns 15 dias atrás, descobriu, desvendou esse mistério. Eu não entendia, Diego, quem estudou história, né, logicamente a gente aqui a gente escutava uma versão de que o Nordeste todo foi colonizado a partir da Casa da Torre, né? Isso. A Casa da Torre da Bahia, né, e tal e tal. E isso não batia muito, no caso aqui nosso, aqui do Cariri, da nossa paraibano, região. da nossa região, né? Não batia muito com as pesquisas, com os registros, né? Genealógicos, né? Então eu ficava assim baratinada. Meu Deus, se era a Casa da Torre, era a partir dos baianos, né? Que a Casa da Torre era na Bahia e os baianos foi quem, né? Que tem aqueles Oliveira Ledo, né, Diego? Isso. E eu já cheguei a achar alguns descendentes, os antepassados, Oliveira Ledo aqui. Não meu antepassado, né? Mas alguns Oliveira Ledo. Mas não batia muito aqui nessa região. Aqui na região de Monteiro não achei nenhum. Achei mais ali em Sertânia, sabe, Diego? E eu percebia que os fundadores aqui da região do Cariri paraibano, mais ou menos ali de São João do Cariri para cá, eram mais os pernambucanos. Eu digo, oxe, tem alguma coisa estranha aí. Inclusive, quando eu descobri que o meu quinto avô, Antônio José do Rosário, ganhou uma sesmaria, e que essa sesmaria foi dada através do governo de Pernambuco, sendo que ele morou aqui na Paraíba, né? Isso. Ali próximo à Serra do Jabitacá, no sítio Minas, fixou residência ali, espalhou seus descendentes em toda a região aqui. Então, aquilo me baratinava muito a mente. Eu digo, gente, como é que um camarada que mora na Paraíba ganhou uma sesmaria do governo de Pernambuco, né? Isso. Me baratinou muito e fiquei muito tempo querendo entender. E eu dividi isso com o Diego, e Diego gosta muito de pesquisar, né? Documentários. Como foi que tu chegou nessa informação, Diego? Foi através de um vídeo. Né? Então, Diego solucionou essa questão, né? Do porquê que os pernambucanos, eu digo sem medo de errar, que 90% da região aqui do Cariri paraibano, dessa parte aqui do Cariri, sejam pernambucanos, porque Isso. a gente hoje tem comprovações, né? Tem. E o porquê disso? Aí, através dessa descoberta do meu amigo Diego, né, funcionando na internet, né, no YouTube, hoje o YouTube é uma área de pesquisa muito grande, né? Diego encontrou um vídeo, aquele vídeo é de qual canal, Diego, tu te lembra? Não lembro, mas tu tem. vai colocar aí, né, porque é bom dar crédito, né? É bom dar crédito às pessoas. Então, nesse vídeo, ele fala sobre o mapa nordestino, né? O mapa do Brasil, né? Como o Brasil tomou o formato que nós temos hoje. Como o mapa do Brasil tomou o formato que nós temos hoje. Ao longo dos séculos, né? Vamos dizer. Desde das capitanias hereditárias até hoje. Isso. Inclusive, eu assisti aquele canal, outros vídeos dele, muito bom. Vários, assisti vários. Depois tu bota aí, que o cara merece crédito. Então, assim, aí isso me mostrou o porquê disso. O porquê que os pernambucanos vieram para cá colonizar esse centro aqui da Paraíba. O contexto de uma época, né? Porque naquela época, né? A partir daquela época que a gente só encontra pernambucanos aqui. Sim. Porque as terras do Pernambuco adentravam na Paraíba, né? As terras dos pernambucanos. Isso. Porque tudo virou Pernambuco de um dia para outro, né? Porque a partir do século XVIII, da metade do século XVIII, né? 1750, por aí, a Paraíba perdeu sua autonomia. Né? E quem começou a governar a Paraíba foi
a capitania de Pernambuco. Foi anexada, né? Foi anexada a Pernambuco, entendeu? Então, por isso, e nessa época de 1750, a nossa região aqui, onde está a cidade de Monteiro hoje, estava começando a chegar as primeiras pessoas. E foram justamente os pernambucanos. Entendeu? Aí, por isso que as terras, né, do sogro, no caso do avô de Manuel Monteiro, vinham até essa região. Né? Ele era de Pernambuco, lá de Simples. E a terra dele adentrava e chegava até onde hoje é o município de Monteiro. João Mendes Branco, né? Não, era Manuel Monteiro. Manuel Monteiro. João Mendes Branco era o pai. Era o pai, exatamente. Então, assim, isso está explicado. Não foi a primeira anexação que a Paraíba Não, sofreu, já tinha tido outras antes. Né? Mas, assim, do contexto da nossa época, essa é a que bate. É a que bate. Então, na verdade, nós não éramos Paraíba, nós éramos Pernambuco. Isso. Né? Era o território da Paraíba sem autonomia. Isso, anexada a Pernambuco. Então, oficialmente, nós éramos assim Pernambuco. Como partes da Bahia, toda a região ali leste da Bahia, quer dizer, oeste da Bahia, né, onde tem a parte do Rio São Francisco, que vem, e todo o norte de Minas Gerais, tudo anexada a Pernambuco. Isso. Né? Então, isso se explica a paróquia de São João do Cariri responder à paróquia de Olinda, né? Porque naquela época existia a questão das cúrias, né? E eram poucas. Existia a de Salvador e a de Olinda. Então a nossa era mais próxima de Olinda. E exatamente. Tudo, o bispado, né, naquela época, a gente respondia tudo a Olinda. Inclusive quando a paróquia de Monteiro foi criada, foi lá em Olinda. Então, assim, minha gente, eu já tinha descoberto que os nossos antepassados são pernambucanos, tanto os meus como os de Diego, como a grande maioria das famílias fundadoras do Cariri paraibano. Isso. E principalmente aqui de Monteiro, vieram da região de Bezerros, de Caruaru, de Santo Antão, de Brejo de Deus, de Simples, né, que é pesqueira. Então, isso, Garanhuns. De Garanhuns. Então, essas famílias vieram porque eles ganhavam terras do governo de Pernambuco. Isso, para vir colonizar essa região, porque Paraíba tinha perdido a autonomia, então para o Pernambuco continuar com a autonomia ali. Então tá explicado. A gente já tinha até identificado a rota, né, Diego? Isso. Porque a gente percebeu que a rota por onde esse povo entravam aqui nesse território foi por Brejo da Madre de Deus, entrando ali pelo Congo. Isso, né? Jatobá do Brejo, né, que hoje é Jataúba. Faziam aquele percurso, vinham de Pernambuco, que era a rota do gado, né? Isso, a rota antiga do gado, né? A rota antiga do gado, onde saiu o gado aqui da região do Cariri, ia para o Recife abastecer. Que é a antiga civilização do couro, né? Do couro, exatamente. Então a gente já tinha investigado e comprovado pelos documentos, para você ver como os documentos de genealogia, os registros de batismo, de casamento... É história. É história. Pura história. E dá para você fazer várias conclusões históricas, né? E uma verdadeira história. Né? Então eu percebi, né, nessas ligações, por exemplo, que teve primeiro a paróquia de São João do Cariri e depois a Capela do Congo, que são as mais antigas. A de São João do Cariri, como paróquia, Clemida, se eu não me engano, foi fundada em 1750. Foi muito antigo, muito antigo. E a Capela do Congo. Logo após veio a de Campina Grande também, que é bem antiga. Quer dizer que a de São João do Cariri ainda é mais velha do que a de Campina. Depois a Campina Grande, depois Cabaceiras. Congo, sim, como capela. Sim. Capela do Congo. Assim como Monteiro foi capela de São João do Cariri muito tempo, né? Até hoje Congo é capela. Congo nunca passou a se tornar uma paróquia. Então, assim, Diego, você percebe que tudo tem uma explicação, né? Como eu imaginava, eu tinha essa dúvida, por que os pernambucanos, né? Por que não os paraibanos, né? Isso. Por que não os nossos colonizadores desciam de João Pessoa, Campina Grande, né? Isso. Vamos imaginar assim. Por que não os baianos da Casa da Torre, né? Isso. Então, isso tudo tem uma explicação e depois de 2, 3 anos de pesquisa, a gente consegue fazer essa ligação de forma correta, que foi realmente nesse período de 1750 até mais ou menos 1800, né, Diego? Foi mais ou menos até 1799. A Paraíba volta a ter autonomia. A Paraíba foi Pernambuco, né? Era Pernambuco, né? E depois voltou a ter uma autonomia. Então, as famílias pernambucanas, com essa facilidade de terem terras, né? É engraçado, assim, quando você fala isso, como era esse processo da terra? Só para vocês entenderem um pouco. As pessoas naquela época, depois da expulsão dos holandeses, as pessoas tinham que ter, vamos dizer assim, quem lutou na guerra tinha um benefício, né? O espólio de guerra, vamos dizer assim. Isso, eles ganhavam, vamos dizer assim, uma recompensa por aquilo. Exatamente. Então, como era que o governo de Portugal, o rei de Portugal, recompensava essas pessoas? Com terras, que era o que tinha muito aqui, e eles tinham a vontade de colonizar. Porque a expulsão dos holandeses mostrou que se não ocupasse a terra,
Porque não era a primeira vez que os holandeses tinham invadido, né? Não, já tinha tido outras invasões, né? A francesa, que foi a primeira, né? Francesa, inglesa, então, assim, o Nordeste era muito visado por causa da questão do açúcar. Por conta da proximidade, né? Também. Da proximidade. Aí, então, o governo português sentiu a necessidade de ocupar rapidamente essas terras. Então, começou a distribuir terras. Então, como era que a pessoa conseguia terras? Vamos lá, vamos citar um exemplo próximo aqui do meu quinto avô, Antônio José do Rosário. Ele chegou aqui na região, veio por essa rota do gado, né? E as pessoas iam vindo e iam gostando das terras, porque existia um incentivo para criar gado no sertão, para não criar no litoral. No litoral, por conta dos canaviais. Da cana-de-açúcar, então o governo mesmo incentivava. Achem terras devolutas, terras sem ocupação, ocupem, né? Requeram aquelas terras. Então era assim, eles chegavam numa área onde não tinha nenhum branco, né? Porque essas terras já existiam os índios, né? Já tinha os donos dela, né? Mas para aquele tempo, para eles, só valia se fosse um homem branco ligado, né? Então vá lá, identifique essa terra que não tem dono e requeira. O camarada fazia uma petição, Diego. Eu me lembro da Sesmaria do meu quinto avô, Antônio José do Rosário. Ele passou mais de 12 anos esperando a definição. Você acredita? Ele requereu, tem lá a data do requerimento que ele fez, da Sesmaria, né? E passou mais de 10 anos para ser oficializado. Até porque houve uma contestação de uma pessoa que contestou aquele requerimento, achou que ele estava invadindo as terras dele. E nisso demorou mais o processo. E a partir daquele momento que ele foi fechado o processo e a favor dele, né? Ele ganhou a causa, o governo dava um prazo, né? Para você vir ocupar as terras. Então você vinha, trazia seus familiares, às vezes eram umas grandes áreas de terra, trazia amigos, trazia vizinhos, às vezes eram 2, 3 requerentes, né, na mesma Sesmaria. Então esse pessoal vinha para cá com essas ordens de assumir aquelas terras dadas pelo governo de Pernambuco e ocupava toda essa região aqui. Sumé, Monteiro, São João do Tigre, Congo, Camalaú, né? A gente percebe que todas essas cidades aqui foram colonizadas por pernambucanos. E agora, através do nosso amigo Diego, a gente entende o porquê disso, né? Que era uma dúvida que pairava na minha mente. Eu acredito, Diego, que muitos historiadores não sabem disso. Porque muita gente não tem, assim, essa vontade de pesquisar, de entender o porquê das coisas, né? E nisso eu até te parabenizo, porque você sempre está procurando entender o porquê, né? Eu tenho aquela curiosidade e você tem aquela vamos dizer assim, aquela obstinação. Principalmente achar, né? na nossa região. A gente queria entender o porquê. Né? O porquê desse... Você sempre se perguntava assim. Com certeza, desde sempre. Por quê? Eu era aquela criança. Eu sou a criança do porquê. Por quê? Pode perguntar amanhã, tudo eu pergunto, ainda hoje. Então, eu queria dizer a vocês que é bom, é um vídeo muito interessante, né, Diego? Tu vai postar o link aí, como é que faz? Eu deixo o link. Para divulgar, né, pro pessoal. Porque não é só esse canal... Ele não fala só desse mapa, ele fala de muitas outras... de história, né? É um canal histórico, né? Muito bom para quem gosta desse tema. Valeu, gente boa do meu agrado. Cheiro no oco do zóio, na tábua do queixo. Se você quiser ver mais vídeos sobre genealogia, misturado com história, né? Que a gente não só faz genealogia, já reparaste? A gente mistura genealogia com história. Né? Então, aquele primeiro vídeo foi genealogia com café, e esse agora é genealogia com história, né? Cheiro no oco do zóio, na tábua dos queixos. Manda o povo se inscrever aí no canal dele. Então, pessoal, se inscrevam no canal, curtam, comentem e compartilhem nossos vídeos. Isso. E comecem suas pesquisas genealógicas. Sim, deixa eu só falar uma coisa. Fala. Eu estou pesquisando atualmente os livros de Monteiro e tenho contribuído muito com várias árvores familiares, né, das famílias. Inclusive na minha. Eu aconselho muito as pessoas que fazem genealogia também fazerem essas contribuições. Não custa nada, você está procurando registro dos seus familiares, mas você vê registro de outras famílias que você conhece. Você digita lá, deixa lá a informação, anexa a fonte, porque isso vai te ajudar a depois aquelas pessoas também retribuírem, né, Diego? Eu tenho feito isso por muitas pessoas, muitas famílias, e tenho recebido também o feedback, né? Como é aquele negócio, a troca, né? O feedback. O feedback, né? De outras pessoas também contribuindo. Genealogia, minha gente, se faz com parceria, se faz com solidariedade. Então, cheiro no oco do zóio e na tábua dos queixos.